Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui finalmente naquele vídeo esperado que só tem coisa boa, só tem coisa maravilhosa. Vamos para os favoritos de 2020. Então, eu adoro parar e separar os livros favoritos de 2020. Este ano eu segui a minha lista do top 10. Eu realmente acabei até deixando alguns favoritos de fora, alguns que eu marquei como favorito, mas eu queria realmente só colocar os 10 mais pra ficar assim, sei lá, mais interessante. Eu adoro a ideia de um top 10, então eu separei os 10 livros que eu mais amei ter lido em 2020, seja por um motivo emocional, pela minha ligação com o livro, pelo fato de eu ter achado incrível, enfim, aquela lista, né, que vocês sabem que é completamente pessoal, cheia de leituras incríveis e maravilhosas. Um aviso é que eu não coloco nesta lista releituras, gente, eu nunca coloco releituras. Por exemplo, eu reli A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, eu reli livros de Agatha Christie. São livros que com certeza são favoritos, sabe? A Sombra do Vento é um dos meus livros favoritos da vida, O Jogo do Anjo também. Mas eles não estão nesta lista por serem releituras, eles já são livros favoritos, então não faz sentido pra mim colocar eles novamente como favoritos. Então aqui eu só tenho realmente livros que eu li pela primeira vez em 2020. A lista completa vai estar aqui embaixo, tudo certinho com os respectivos links para a Amazon, pra quem quiser dar uma olhada, comprar, enfim. Vocês sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam o canal. Porém, eu já sugiro que você não veja a lista agora para descobrir de forma mais divertida durante o vídeo e só depois dar uma olhada na lista, caso você queira ver alguma coisa no site da Amazon ou afins. Eu já vou começar, gente, por uma coisa que eu não tenho como fugir, sabe? Eu não tenho o que fazer. Os três são favoritos, então são 3 livros que eu li de um mesmo autor. Basicamente todos os livros deste autor que eu li em 2020 entraram no top 10. O que eu posso fazer é a realidade, então vamos lá, vocês já sabem do que eu tô falando, imagino, né? Eu vou começar por um dos primeiros livros que eu li no ano, eu acho que foi o primeiro de todos, assim, eu lembro de ter virado o ano e ter começado a ler este livro. Não foi o primeiro que eu concluí, mas foi o primeiro que eu comecei a ler, e eu estou falando de O Iluminado. Sim, estou falando de Stephen King. Os 3 livros que eu li de Stephen King em 2020 entraram nos favoritos. Não posso fazer nada, eu tenho que colocar aqui, é a realidade. Então desses top 10 que eu trouxe pra 2020, 3 são do Stephen King, né? Você pensa, será que ela adora Stephen King? Com certeza. O Iluminado é um dos meus livros favoritos da vida, gente. Eu adorei esse aqui. Tanto é que eu não consigo nem ordenar esses 3 livros de King que eu li em 2020. Eu achei esse livro aqui com um grande aprofundamento psicológico do colapso dos personagens, sabe? Especialmente do Jack Torrance, que é este pai aqui no centro do livro. Eles vão para o Hotel Overlook, este grande hotel que vai ficar isolado por uma nevasca, né? Vai fechar para uma temporada de neve e basicamente só vão ficar ali 3 pessoas, que é o zelador do hotel, o pai, o Jack Torrance, que é um escritor, um aspirante a escritor, sua esposa e seu filho Danny, que é o iluminado do título. Eu gostei demais das interações tortuosas, dos mistérios, da forma como King contou essa história. A forma narrativa do livro contribui muito para o sucesso da história, mas também os personagens, claro que o Danny, por exemplo, já é um dos meus personagens favoritos da literatura, mas a forma como ele vai desvendando alguns mistérios, o suspense da história, tudo, basicamente. O cenário, a ambientação, o Hotel Overlook, o aprofundamento do livro, basicamente tudo nessa história pra mim foi sensacional e espetacular. É um livro que eu tinha medo até de ler antigamente, eu achava que ia ser muito aterrorizante. E claro, ele é um livro de terror com muitos elementos de terror, né? Ele tem muito também de thriller psicológico, porém misturado, mesclado aí com essa atmosfera sobrenatural que está acontecendo na história. E no final das contas eu nem senti medo, sabe? Eu fiquei tão vidrada na história, tão hipnotizada, tão ansiando pelos acontecimentos que eu lia muito rápido. Então eu adorei, realmente é aquele livro pra mim 5 estrelas favoritado, que já tem vídeo aqui no canal pra quem quiser saber um pouquinho mais. E vamos para o próximo King do ano, agora dessa vez A Dança da Morte, o livro mais longo que eu já li na vida. Aqui nós temos 1.250 páginas de um livro único, eu acho que só vai bater, então quando eu estiver lendo, sei lá, Os Miseráveis talvez, ou algum outro Guerra e Paz, não sei, alguns livros que eu tenho aqui que eu tenho muita vontade de ler, que são bem extensos. Bom, gente, A Dança da Morte pra mim também foi uma jornada. Eu adorei como o King trouxe aqui uma batalha entre bem e mal e as suas nuances, né? Como os seres humanos carregam muito uma dualidade, muitas vezes pendem para um lado ou para o outro. Até nos personagens ditos maus aqui na história você consegue sentir uma certa empatia, de tanto que o autor aprofunda aqui na vida desses personagens. Há um grande aprofundamento, claro. O Stephen King é conhecido por isso, né? As pessoas falam que eles detalham muito, mas o que eu vejo é um grande aprofundamento de ambientação,
de personagens que realmente me fazem mergulhar na história. E aqui nós temos uma pandemia que matou 99% da população. Um livro escrito originalmente na década de 70 e que, assim, em vários momentos a gente até se relaciona com o que aconteceu, com o que está acontecendo no mundo, né? Aquele medo do contágio, as pessoas realmente não tendo inicialmente noção do que estava acontecendo, né? A partir de uma pequena gripe, digamos, que se tornou muito mais que isso. Claro, aqui nós temos então algo levado ao nível apocalíptico, né? A ponto de o mundo realmente meio que resetar e as pessoas terem que começar a formar novas sociedades. E tudo isso a gente acompanha aqui nessa história, que tem ares teológicos, assim, realmente tem um aspecto meio religioso envolvido também. Ele é tipo um apocalipse, sabe? O Armagedon, em que as pessoas vão ter que tomar uma posição de um lado ou do outro numa grande batalha entre o bem e o mal. Stephen King arrasou aqui nessa história, realmente também é daqueles que eu li muito rápido, por mais longo que seja. Claro, a gente estava num projeto que tinha uma data definida, né, entre junho e setembro. Mas o que eu quero dizer é que quando eu parava pra ler este livro, quando eu sentava pra ler, eu devorava as páginas, sabe? No mesmo dia eu lia 200 páginas. Então eu achei realmente um livro muito envolvente em tantos sentidos. Recentemente eu fiz vídeo aqui no canal pra ele, né? Demorei, mas saiu. Então quem quiser saber mais também tem vídeo aqui. Aliás, eu vou deixar todos os vídeos aqui embaixo no box de informações, já que não vai caber tudo nos cards. E por fim, então, o terceiro livro do Stephen King que eu li, que pra mim foi uma grande surpresa, do tanto que eu me envolvi, assim, realmente, do tanto que eu amei essa história e que eu ainda tô devendo vídeo pra vocês, mas que vai sair sim, pretendo fazer logo mais, que é o Novembro de 63, um livro que vai trazer viagem no tempo de uma forma tão original que só o King poderia fazer. Aqui o personagem vai então para 1958, vai ficar por lá por um tempo, até chegar então em 1963 e tentar impedir a morte do presidente John Kennedy. Só que não é nada tão simples assim, né? Aliás, gente, pra quem pensa que é uma atmosfera meio política, pelo contrário, assim, claro que tem um pouco, mas é um livro de dramas humanos. O personagem vai viver em 1958. O King meio que coloca o leitor lá andando por aquelas ruas no choque entre gerações, assim, no choque de formas de vida mesmo, né? Porque de fato as pessoas viviam de uma maneira bem diferente e há muitas diferenças entre 2000 e poucos e 1958, quando o personagem chega por lá. E você sente isso em vários momentos da história, até em coisas que você normalmente não imagina, como a forma de falar, gírias, enfim. Então é um desafio para o personagem permanecer por ali, ter uma nova vida por ali, e tudo isso é passado de uma forma extremamente intrigante, com muito suspense também, porque aqui há vários elementos de mistério na história, há alguns crimes brutais, enfim, algumas coisas que o personagem tenta impedir naquele ritmo eletrizante de Stephen King. Realmente amei. O personagem principal desse livro, que é o Jake Epping, é um dos meus personagens favoritos também. O King fez um trabalho incrível aqui com ele. Eu senti realmente uma grande conexão com os dilemas e com os dramas sofridos aqui e com o romance da história, porque aqui nós temos uma história de amor também. Mas depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Porém, claro, eu estaria aqui nessa lista com certeza. Agora vamos para o resto da pilha. São livros mais aleatórios, assim, né? Eu já passei agora por 3 livros do mesmo autor. E eu vou agora por um livro que eu também não fiz vídeo no canal. Porém, gente, ainda pretendo fazer sim. Eu li este livro, sei lá, acho que no meio de 2020. Mas recentemente eu parei pra dar uma analisada nas minhas anotações sobre o livro e quero gravar vídeo, porque eu gostei demais, assim, eu senti um grande envolvimento com a história e eu também gostei muito da atmosfera dessa história, do período da história, como a autora trouxe esse período, né, retratou, eu acho que ficou de uma forma bem vívida, que é a sucessora da Carolina Nabuco. Sim, tanta polêmica desse livro, toda vez que eu mencionava esse livro, que eu mencionava o Rebecca, eu acho que também foi por conta disso. Eu fiquei tão cansada de tudo que eu acabei não fazendo os vídeos, enfim. Então eu ainda quero sim trazer um vídeo para a sucessora, um livro que merece e muito. Pra mim foi uma surpresa também, porque assim, eu imaginava gostar da história, mas eu gostei demais. É um livro relativamente fino, né, como vocês podem perceber, mas que traz muitas discussões interessantes. Sobretudo ele traz uma transição de época, já de modo de pensar. A Marina aqui na história, ela é essa garota que cresceu ali no campo, então ela tem aquela vida ao ar livre. Ela não pensa exatamente em se casar, mas acaba ficando noiva meio contra a vontade dela com um primo, que é meio prometido, sabe aquela história?
e ela vai contra tudo porque ela se apaixona por um viúvo muito rico, e aqui então ela vai morar no Rio de Janeiro, na capital, e aqui já há um choque de modos de vida, né, entre a vida que ela tinha e a vida que ela passa a ter, e também, claro, o tópico pelo qual a história é tão conhecida, que é da sucessora. A Marina aqui na história é a sucessora, a esposa anterior morreu e ela se vê à sombra dessa esposa a todo momento, e ela passa por graves problemas psicológicos, até num grande colapso psicológico por conta disso. E é uma história curta, mas que eu acho que entrega em poucas páginas e que passa muito da atmosfera do luxo do Rio de Janeiro, né, porque estamos falando aqui de pessoas muito ricas, dos contrastes entre classes sociais, ainda da herança da época da escravidão. Por exemplo, na fazenda de Marina ainda há muitos ex-escravos que ficaram por ali. Enfim, eu quero conversar um pouquinho mais sobre tudo isso quando eu fizer um vídeo sobre ele, que ainda vai sair, porque eu ainda me lembro vividamente da história, gente. Às vezes a gente demora e fica difícil pra gravar vídeo, né, pra lembrar de tudo, mas essa aqui ainda é muito vívida pra mim. Isso só demonstra o quanto o livro realmente foi marcante, e eu quero fazer, sim, algumas considerações sobre várias coisas aqui. Aliás, eu marquei o livro todo, então é até fácil pra mim relembrar tudo, todos os meus pensamentos na leitura, porque eu fui fazendo muitas anotações. Então, sim, em algum momento vai sair vídeo sobre A Sucessora, um livro tão incrível, escrito pela Carolina Nabuco ali na década de 30, né? É também um período de transições para a mulher, né, que ainda estaria muito longe de ter os seus direitos e vontades reconhecidas, mas que aqui há realmente já uma progressão desse pensamento, especialmente através de Marina, que é uma protagonista bem interessante. Tá tudo misturado aqui, eu não sei se eu mencionei no começo do vídeo que é tudo de forma aleatória, gente. Não tem aqui do menos favorito para o mais favorito, enfim. Eu não consigo colocar em ordem de preferência, eu sou muito indecisa. Eu já fiz um top 10, isso já é alguma coisa. Mas ano passado, nos favoritos, caso você não tenha visto, eu fiz os meio que 3 favoritos, porque não é que foi o top 3, mas ano passado eu escolhi 3 primeiros lugares, então os 3 livros empatados em primeiro lugar, eu fiz isso. Este ano não tem isso, realmente tá tudo misturado aqui entre os 10 mais favoritos. Então esse próximo que já tá aqui na minha mão, talvez eu até já tenha mostrado, que é o Breves Respostas para Grandes Questões de Stephen Hawking. Ele é um livro, assim, relativamente simples, né, pelo que ele se propõe. Há várias perguntas, assim, rápidas e muito interessantes que o Stephen Hawking respondeu de uma forma bem acessível. Eu achei incrível justamente por conta disso, sabe, porque é uma grande mente respondendo questões importantes, assim, universais, e de uma forma tão interessante, que faz a gente refletir sobre tanta coisa. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse livro e pra mim marcou muito o meu começo do ano, eu gostei demais. Entre as perguntas: Deus existe? Como tudo começou? Podemos prever o futuro? O que há dentro de um buraco negro? Sobreviveremos na Terra? Claro, respondidos aqui pela ótica do Stephen Hawking, que foi essa pessoa sensacional. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui meio folheando e meu livro está todo marcado de tanto que eu amei. Me fez pensar, abriu minha mente pra várias coisas, mas assim, faz a gente refletir de uma forma muito única por o pensamento dele tão objetivo, tão claro e tão didático. Mais um dos primeiros livros que eu li no ano e que eu tive uma grande conexão com a história, adorei em vários sentidos, que é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da autora Aline Valek. É um livro de ficção científica nacional em que a protagonista trabalha numa plataforma submarina que está muito fundo. Eles estão ali para estudar um traje submarino muito avançado, que se assemelharia meio que a um traje de astronauta, sabe? É um traje que aguentaria uma pressão muito grande, porque quanto mais fundo, mais pressão. Então esse seria um traje meio revolucionário. Porém, algumas pessoas, inclusive o cientista responsável, está ali por outros motivos que ele não contou muito bem quais são. Então, assim, existe sim um certo mistério aqui na história, mas, sobretudo, o que este livro faz é um mergulho interior nos dilemas da personagem, também no tema da solidão, fala muito sobre isso, da conexão com outros seres humanos e com a natureza. E a forma como a Aline colocou tudo isso aqui nessa história, sabe? Como ela pensou sobre essa conexão, como ela ia liberando aos poucos o que realmente seria importante nessa história, né? Que é um livro muito introspectivo. E existe, claro, o que está acontecendo ali, mas ele é muito introspectivo realmente na mente da personagem principal e no que ela está passando, no momento que ela está vivendo. Eu senti uma grande conexão com essa história, porque eu acho que são problemas muito humanos aqui tratados, meio que universais. E ela insere algumas surpresas aqui nessa história de uma forma bem interessante. Inclusive questões como o ser humano em meio à natureza, né? Como apenas mais um ser da natureza e sua conexão com outras espécies, ou a falta de conexão. Eu sinto uma melancolia muito forte emanando aqui desse livro, sabe? Realmente pra mim foi um livro bem único.
que eu adorei. Agora eu quero muito partir para o próximo que foi lançado, que é o Cidades Afundam em Dias Normais. O próximo livro também é ficção científica, nesse gênero tão querido e também que desperta tantas reflexões sobre o homem, sobre a natureza, sobre o caráter destrutivo do homem, e esse livro, sobretudo, vai fazer isso muito bem, que é Um Cântico para Leibowitz. O autor Walter M. Miller Jr., eu nunca lembro o nome completo desse autor. Esse livro foi publicado originalmente em plena Guerra Fria e tem muita influência do período, afinal de contas aqui nós temos um apocalipse nuclear e as pessoas vão precisar começar de novo. E existe aqui uma ordem de monges que detém, tenta salvar o conhecimento, meio que tentam proteger aquilo, o conhecimento restante, a ciência e a cultura, eles tentam deixar tudo muito protegido para que não se destrua e para que um dia os seres humanos possam entender e reconstruir a partir dali. Até porque aqui nessa realidade os cientistas não são muito bem vistos, né? Afinal de contas, o mundo acabou por conta, né, de explosões nucleares criadas em laboratórios, cientistas tiveram a ver com isso. É uma história bem grandiosa que se passa num período muito longo de tempo depois desse apocalipse. Eu acho que em meio a quase 2000 anos. Inclusive isso me faz pensar que eu coloquei errado na minha planilha. Eu pensei que eu tinha lido só uma distopia em 2020, mas eu li duas, porque esse livro também se enquadra como distopia. E ele traz algumas surpresas também, mas pensar sobre o caráter destrutivo do homem, como esse jogo de poder e ganância é extremamente prejudicial ao planeta Terra e à própria sociedade, é uma parte bem importante aqui. E também algumas passagens assim que são sensacionais, sabe aquelas passagens que nos fazem pensar, na hora que você lê, você percebe a grandiosidade do pensamento, da reflexão que o autor trouxe ali. E claro, a importância da ciência, da cultura para construir uma civilização, né? Para realmente conseguir trazer o que os seres humanos perderam, mas a capacidade de aprender com os erros passados ou não. Enfim, é um livro incrível em tantos sentidos, gente. Eu não fiz vídeo aqui no canal, mas apenas espetacular. Ficção científica das melhores. Mais ficção científica aqui. Eu realmente adoro esse gênero, porque muitos aqui se enquadrariam em ficção científica. Até o próprio, talvez, Novembro de 63. Ele é tido como ficção científica e em classificações oficiais, sabe? E eu já mencionei isso sobre As Águas Vivas Não Sabem de Si, Um Cântico para Leibowitz, e esse próximo também é ficção científica. E eu estou falando também de uma das leituras favoritas do ano, ele com certeza entraria num top 5, por mais que eu não tenha feito na ordem, que é A Ilha Misteriosa, do Jules Verne. Que livro sensacional, foi realmente incrível essa leitura. Eu adoro essa questão das ilhas, né? Até falei pra vocês que eu fiz uma lista com livros que se passam em ilhas, por sinal eu perdi minha lista, tive que fazer de novo e eu tô com a impressão que eu estou esquecendo coisas, mas enfim, eu quero ler muito mais nesse tópico. E aqui nós temos uma construção também de uma nova civilização que esses náufragos do ar fazem ali nessa ilha, perdida no meio do nada, essa ilha misteriosa, já que algumas coisas ali acontecem e não tem uma explicação coerente, então existe sempre esse suspense por trás, que por sinal tem um desdobramento incrível, e os personagens também são muito interessantes. São 5 personagens e um doguinho, um cachorro fofo. Esses são os náufragos oficiais que caem na ilha e que vão então precisar começar uma nova vida ali com o que eles têm disponível. E a forma como o Jules Verne insere que a ciência nessa história é espetacular, sabe? Como ele explica como as coisas estão ali na natureza e o homem vai manipulando ali com o conhecimento científico, através aqui de um grande gênio nessa história. O saber científico aqui como algo muito importante, muito exaltado, numa trama que vai mesclar isso com algo tão envolvente, né, com mistério e aventura envolvente. É bem legal ver a construção dessa estrutura que eles montam e como eles fazem aquilo funcionar, o carinho que eles têm uns pelos outros. É um livro muito completo, sabe? Também acho que tem sim um aprofundamento de personagens, de desenvolvimento da história, né, dos dilemas e das transições que ocorrem aqui, né, com algumas reviravoltas, e que tem muita ficção científica, aventura, claro, mistério também, né? Mistério é uma das partes mais legais. Eu adoro essa atmosfera de suspense que permeia aqui a história em alguns momentos. Por sinal, eu falei que não tem leituras repetidas nos favoritos do ano, e eu já disse que eu tinha lido uma versão reduzida, uma versão adaptada para jovens de Ilha Misteriosa, então eu não considero que foi uma releitura. Agora sim, eu li pela primeira vez e pude colocar nos meus favoritos. A mesma coisa eu posso dizer, por exemplo, de Jane Eyre, que estamos lendo agora em 2021. Eu li uma versão de Jane Eyre reduzida há vários anos, muito fininha. Eu nem considero que eu li a história original, né? Então eu vou ler agora pela primeira vez em 2021. E não temos apenas repeteco do Stephen King neste vídeo, temos também do Jules Verne, porque eu li em 2020 A
volta ao mundo em 80 dias. E que livro incrível! Eu achei extremamente divertido. Ele é até diferente, de certo sentido, dos outros livros do Jules Verne que nós lemos no projeto Viagens Extraordinárias, né? Porque todos os outros, por exemplo, são ficção científica. Este livro não é ficção científica, ele é um romance de aventura mesmo, em que os personagens vão viajar pelo mundo em 80 dias por conta de uma aposta. O personagem que faz essa aposta, que é o Phileas Fogg, ele é bem excêntrico, é um personagem que é divertido contra a vontade dele. E especialmente o Passaportor, que é um personagem incrível aqui, que é meio que o mordomo que o acompanha. Eles então vão viajar por vários países diferentes e vai mostrar um pouco dessa atmosfera de turismo, viagem, que era algo bem inédito para a época, gente. Turismo é algo que a gente faz hoje em dia, claro, há um tempo, mas aqui na época do lançamento desse livro não era algo comum. Então já foi algo bem extraordinário que o Jules Verne fez aqui. E a forma como ele apresentou isso como uma aposta que deixa a leitura mais instigante. A gente quer saber se ele vai conseguir, é meio que uma viagem contra o tempo. O Passaportor aqui consegue aproveitar mais essa viagem do que o Phileas Fogg, que tá ali só pra cumprir uma tabela mesmo, que ele quer mostrar que é possível. Mas então os personagens se metem aí em vários problemas, enfim. Então tem aquele ar bem divertido também. Dos 4 livros que nós lemos do Jules Verne, esse aqui com certeza é o mais rápido de ler e o mais cômico também. O autor tinha isso, né, de colocar um aspecto mais cômico em outros livros também, mas esse aqui está mais acentuado e a história é bem leve, assim, bem rápida. E este livro agora não podia faltar nessa lista, de fato, um dos meus favoritos. Eu senti uma grande conexão com este livro, sabe? Inclusive, quando eu penso no livro, ele me recorda um momento, uma sensação, então é algo muito único, realmente é uma conexão com a história. E eu estou falando da Casa Holandesa, da autora Ann Patchett. Só em olhar para a capa desse livro, ele já passa para mim uma emoção, sabe? Uma sensação. Aqui nós temos uma história, assim, até relativamente comum, entre aspas, né? Mas aqui é um drama familiar de 2 irmãos que acabaram perdendo tudo, assim. Eles perderam os pais, de certa forma, eles perderam o lar que eles viveram, que é a Casa Holandesa do título, que inclusive vira um personagem aqui nessa história, um personagem muito único. É uma casa bem excêntrica, que fica na Filadélfia e onde eles cresceram. Então eles vão passar por uma grande perda e eles só têm meio que um ao outro, né? Eles se amparam muito um no outro, mas como esses problemas e conflitos familiares da infância afetaram todo o resto de suas vidas. Negativamente em alguns sentidos, claro, mas através do vínculo que eles sentiam, né, entre irmãos, entre a irmã mais velha, que é essa garotinha aqui da pintura, e o irmão mais novo, como essa união foi então bem importante para encontrar esse amor incondicional, esse apoio incondicional que eles precisavam. Inclusive, falando assim, parece uma história comum, mas ele é realmente muito cheio de sensações e eu gostei demais da forma como a autora colocou esses irmãos e os dilemas e conflitos aqui nessa história. Eu realmente sentia por eles, eu sentia essa conexão entre eles e a raiva, inclusive, das injustiças que aconteciam aqui em alguns momentos. Essa relação que eles tinham com a casa, enfim, o como eles perderam este lar que eles viviam. A narrativa não exatamente linear, que vai e volta e que nos passa vislumbres de um futuro que vai ser diferente do que a gente imagina em alguns momentos e algumas reflexões que vão trazer, que o livro vai trazer sobre a vida. Eu achei sensacional, realmente um dos meus favoritos de 2020, uma leitura muito especial pra mim, que também tem vídeo aqui no canal, eu falo muito mais no vídeo sobre a história, enfim, sobre minha relação com a história e tudo que ela me despertou. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada no vídeo, vale muito a pena, este é um livro incrível. Eu nem acredito, mas chegamos então ao fim deste vídeo com meus 10 favoritos de 2020, gente, essa pilinha aqui tão especial, cheio, repleto de momentos incríveis, leituras que me proporcionaram tantas reflexões, momentos únicos de diversão e envolvimento. Cada uma delas é bem especial. Como eu mencionei, outros livros entraram também, pensaria como favoritos, sei lá, no top 15, no top 20. E em relação ao top 10, eu estou realmente bem certa que são esses 10 aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de conhecer, então, esses favoritos, de saber quais foram as minhas escolhas. Conta aqui quais são os seus favoritos de 2020, qual foi o livro que você mais amou ter lido. Também se você já leu algum livro dessa pilha que está aqui no meu colo, se você gostou também, o que você achou desses livros ou se quer ler. E claro, a lista completa está aqui embaixo no box de informações, então você pode conferir os títulos, o link para a Amazon dos respectivos livros e quando tem vídeo também o link para o vídeo aqui no canal para você conhecer um pouquinho mais
mais sobre essas histórias que foram apresentadas mais rapidamente aqui neste vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, isso é bem importante para acompanhar os vídeos em primeira mão. Curtir o vídeo se gostou, curte aqui embaixo e vamos trocar uma ideia nos comentários. Beijo enorme a todos e até a próxima.